Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos dar sequência ao estudo das empresas estatais. Nós já chegamos às finalidades e agora, como eu adiantei no finalzinho do último encontro, nós vamos partir para as questões complementares, cuja resposta dependerá da finalidade realizada pela empresa estatal. Isso é bem interessante, por isso que, inclusive, eu estou antecipando as questões complementares, porque todas elas, basicamente, a resposta será depende. Depende de quê? Depende do que faça a empresa estatal. Ela presta serviço público ou ela presta atividade econômica? Essa é que é a questão, tá? Agora, uma colocação a mais sobre o tema, volta lá no nosso slide para a gente ver onde é que a gente parou, né? Aqui a gente parou em finalidade, aí em vermelho. Atividade econômica, vimos aqui, consta no Decreto-Lei 200, também na Constituição do Estado do Rio. E serviço público, a estatal começou a assumir mesmo sem previsão expressa em texto legal, ok? Vimos também que no conceito do artigo 3º e 4º da 13.303 não houve a menção expressa do que faz a estatal. No entanto, vimos que no artigo 1º ela fala tanto atividade econômica quanto serviço público. E quando o artigo 1º do Estatuto da Estatal atua dessa forma, é importante frisar isso que eu queria acrescentar. Ele fala claramente, olha lá, esta lei dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita a regime de monopólio da União, ou seja, prestação de serviço público. Bom, vejam que ele está jogando tanto atividade econômica, numa variação de atividades econômicas, e fecha prestação de serviço público para empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária e de carona, parágrafo 6º, controlada. Então, vou concluir do artigo 1º que a empresa pública ora presta serviço público, ora presta atividade econômica. Que a sociedade de economia mista ora presta serviço público, ora presta atividade econômica. Que suas subsidiárias ora prestam serviço público, ora prestam atividade econômica. Que suas controladas ora prestam serviços públicos, ora prestam atividade econômica. Não há como interpretar diferente o artigo 1º. E esse alerta é interessante porque volta e meia a gente encontra por aí apostilas mandrakes, livros Direito Cuspido, Mastigado e Digerido, que a gente critica sempre, dizendo assim: empresa pública faz serviço público. Sociedade de economia mista faz atividade econômica. Olha, eu posso até dizer que há uma maior frequência nessas colocações. Aí é diferente, mas não radicalizar. Eu posso até aceitar que você me diga que a empresa pública normalmente acaba fazendo serviço público e sociedade de economia mista normalmente acaba executando atividade econômica. Isso dá para engolir. Isso você pode oferecer para o examinador. Agora, radicalizar? Empresa pública, serviço público? Logo, empresa pública não pode fazer atividade econômica? Sociedade de economia mista, atividade econômica, logo, sociedade de economia mista não pode fazer serviço público? Isso está errado. Isso está errado. Essa radicalização não é verdadeira. Veja só, Caixa Econômica Federal. Econômica Federal. É uma instituição financeira. A Caixa Econômica Federal faz atividade econômica. E a Caixa Econômica é uma empresa pública. Olha aí. BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. O que o BNDES faz? É um banco. É outra instituição financeira. Ok? E aí? Faz o quê? Faz atividade econômica. Ué, mas não falam que empresa pública não faz só serviço público? Olha aí, 2 grandes exemplos de empresas públicas que fazem atividade econômica. Exemplo de empresa pública que faz serviço público, é a ECT, né? Que também já mencionada aqui. A empresa de Correios e Telégrafos, serviço postal. Ok? Então esse alerta é muito importante. Tá? Não faça essa radicalização.
Em matéria de sociedade de economia mista, a gente pode até ter dificuldade de achar exemplo de sociedade de economia mista que presta serviço público pelo fato de realmente sociedade de economia mista, em regra, na maioria das vezes, está focada em atividade econômica. Sem contar o avanço da desestatização sobre as empresas estatais que nos dificultam o exemplo. No entanto, lhe darei um exemplo bem interessante de sociedade de economia mista que realiza serviço público. Aqui no meu município do Rio de Janeiro, a Conlurb. Acredite! Aí na internet, clica lá Conlurb, vai. Quem nós somos? Somos uma sociedade de economia mista do município do Rio de Janeiro. E a Conlurb faz serviço público de limpeza urbana. Olha aí. Estranho, né? Mas é um exemplo. E eu apelei, claro, né? Eu, particularmente, hoje não me lembro de uma estatal federal, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Eu não vou ficar abismado se você me dá um exemplo, não. Pode mandar para cá que eu reproduzo para todo mundo. Por quê? Porque pode. Não há esse rigor nessa separação, tá? Isso é importantíssimo ficar claro. Agora, há um rigor, sim, em você dar uma resposta completamente diferente para a mesma pergunta quando ela incidir sobre a estatal, seja ela qual for, prestadora de atividade econômica, estatal, seja ela qual for, prestadora de serviço público. E é isso que a gente vai começar a pontuar no encontro de hoje, ok? E eu começo sempre pela matéria responsabilidade do Estado. Aliás, minto, joga lá o nosso slide. Já chamei a atenção desse slide na aula passada, né? Vejam que há uma indagação que nós estamos questionando diante do Estatuto da Estatal, e foi aí que a gente leu o artigo 1º, que o artigo 173 só seria aplicável à estatal que presta atividade econômica. Interessante, porque olha aqui, seria o meu primeiro exemplo de diferença entre elas, né? 173 vale para a estatal que presta atividade econômica, seja lá qual for a estatal, e a estatal que presta serviço público está fora do artigo 173. Bom, a primeira diferença, eu sempre comecei com ela, inclusive, porque é uma informação fundamental no texto constitucional. Agora, temos que esperar os cursos de 2017, eu ainda não vi, ok? Para saber qual é o posicionamento doutrinário. Por quê? Porque o artigo 1º, que eu li no final da aula passada e acabei de ler no início desta aula, do Estatuto da Estatal, deixa claro que ele vale para as duas. E o Estatuto da Estatal está regulamentando o parágrafo 1º do 173. Que posição majoritária, sempre disse, só vale para atividade econômica. Logo, o Estatuto da Estatal, regra, seria só para atividade econômica, mas o artigo 1º, com todas as letras, fala que ele vale também para a estatal que presta serviço público. Então, o Estatuto da Estatal está desautorizando a posição majoritária, que me fala que 173 só vale para atividade econômica. Ok? Eu nunca concordei com essa posição, minha posição sempre foi minoritária. Sempre entendi que 173 vale sim para a estatal que presta serviço público, ok? E é o que acaba de ser confirmado no Estatuto da Estatal. Agora, minha posição segue uma lição de Eros Grau, acredito que já tenha citado, Eros Grau, e José dos Santos Carvalho Filho, que segue o Eros Grau. Tá? E a posição é mais ou menos o seguinte, o artigo 173, quando fala atividade econômica, frisa, ele não quis excluir serviço público. Ele quis frisar a atividade econômica, porque é essa que dá trabalho. A estatal que presta atividade econômica, ela está competindo com a iniciativa privada, com empresas privadas. Então essa que eu tenho que tomar um cuidado para que ela não tenha um trunfo, para que ela não receba um privilégio do governo para deslealmente ganhar o mercado. Então a paranoia do 173 foi frisar a atividade econômica, não foi eliminar a que presta serviço público de seus dispositivos. E de certa forma está aí o Estatuto da Estatal confirmando isso, ok? E mais, o Eros Grau ainda diz o seguinte, olha que interessante a posição do Eros Grau, que serviço público é espécie do gênero atividade econômica. Serviço público é espécie do gênero atividade econômica. Soa mal inicialmente, né? Normalmente, né, como a gente está fazendo aqui, né? Para um lado, atividade econômica, para o outro, serviço público. Mas se você parar para pensar, ele não está errado, não.
Não está errado não. Vem cá, por que empresas privadas se interessaram na desestatização de estatais prestadoras de serviço público? Para prestar o serviço público gratuitamente para a população? Com caridade? Não. Porque viram que a prestação de serviços públicos, como por exemplo telecomunicações, dá grana. É uma atividade econômica. Dá grana, dá lucro. Então não tem por que realmente radicalizar essa distinção, ok? E palmas para o Estatuto da Estatal, que não fez. Mas ele acaba premiando a posição minoritária, Eros Grau e José dos Santos Carvalho Filho, do qual nós sempre nos filiamos, ok? Então, é aquilo que eu falo, temos que esperar os cursos de 2017, o Estatuto da Estatal meados do ano passado, só agora a gente vai ver o impacto na doutrina, né? Para ver se a doutrina começa a fazer essa ressalva. E fala, olha, sempre defendi a tese que um 173 só vale para estatal que presta atividade econômica, não se aplica àquela que presta serviço público. No entanto, com a edição do Estatuto da Estatal, sou obrigado a reconhecer mesmo, achando errado, mas sou obrigado a reconhecer que o dispositivo atinge também a que presta serviço público, porque o Estatuto da Estatal está regulamentando o parágrafo 1º do 173 e está valendo para as duas empresas estatais, ok? Então, muita atenção nesse contexto. E aí, é isso que eu estou querendo já adiantar, cai uma diferença entre estatal que presta atividade econômica e estatal que presta serviço público, que é a aplicação do artigo 173 da Constituição. O artigo 173 da Constituição ficaria válido a partir de então, Estatuto da Estatal, para as duas empresas estatais, quer a que presta atividade econômica, quer a que presta serviço público, seja ela qual for a estatal, ok? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu não sei como é que vai ser a recepção desse artigo 1º do Estatuto da Estatal na doutrina. Vai ter gente que pode falar mal e continuar insistindo na distinção. E se for o rei, se for a rainha da nossa matéria, a gente tem que ficar atento na posição desses grandes autores, tá? Então, até o Estatuto da Estatal, a aplicação do 173 era uma diferença. Só valia para atividade econômica, só valia para estatal realizadora de atividade econômica, posição esmagadora na doutrina. Gasparini, Di Pietro, Celso Antônio, Toshio Mukai, todo mundo falando isso, ok? E com o Estatuto da Estatal, a tendência é que essa distinção caia por terra e passaremos a ter que defender a tese que 173 vale para qualquer empresa estatal, quer a prestadora de atividade econômica, quer a prestadora de serviço público, porque a lei que regulamenta 173, no seu parágrafo 1º, afirma que vale para os dois tipos. Legal? Então, atenção, fiquem abertos aí para a gente ver como é que a doutrina vai traçar o tema, para saber se eu vou insistir nessa primeira diferença ou não. Tá legal? Muito bem. Agora vamos lá para responsabilidade. Empregado público, já ia falar servidor, né? Empregado público de uma empresa estatal, no exercício de suas funções, causa danos a terceiros. O cidadão impetra uma ação contra a estatal, o patrão. E aí? A estatal vai responder objetivamente? Ou a estatal vai responder subjetivamente? Resposta? Depende. Depende, pô. Depende do que ela faça. Então perceba, fizemos um slide aqui sobre esse tema, joga lá, olha lá, empresa estatal, defendendo a tese que aqui presta serviço público, responsabilidade objetiva. Aqui presta atividade econômica, responsabilidade subjetiva, aplicando-se o Código Civil normalmente. Agora, muita atenção. Vamos parar por aí, depois eu volto para os slides abaixo, aí, os quadros abaixo. Vamos ler o 37, parágrafo 6º da Constituição e enxergar a razão dessa distinção. O 37 de nossa Constituição, parágrafo 6º, que regula a responsabilidade objetiva da administração pública, olha como começa o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, não pegou estatal. Estatal é pessoa de direito privado. Aí ele continua. E as de direito privado, olha estatal aí, prestadoras de serviços públicos.
Então não é qualquer pessoa de direito privado, é só aquela que presta serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ora, então, a estatal que presta atividade econômica não está no 37, parágrafo 6º de nossa Constituição. Por isso, volta lá no nosso slide, por favor, a estatal que presta atividade econômica, teoria subjetiva, como outra qualquer, como pautando a maior parte das ações. Teoria objetiva para o poder público. E as pessoas jurídicas de direito privado, que é o caso da estatal, prestadora de serviço público. Ok? Agora, muita atenção. Essa resposta, penso que o candidato deve tratar da seguinte forma. Constitucionalmente falando, com base no texto constitucional, a estatal que presta serviço público, teoria objetiva. A estatal que presta atividade econômica está fora do 37, parágrafo 6º, teoria subjetiva. Por que é importante esse tal constitucionalmente falando? Porque nada impede, aliás, nada nunca impediu que legislação infraconstitucional estenda teoria objetiva a outros casos. Nada impede que apareça uma lei infraconstitucional e estenda a teoria objetiva a empresas prestadoras de atividade econômica, que constitucionalmente não constam na teoria objetiva, que constitucionalmente estão fora do 37, parágrafo 6º. Ok? E olha, atualmente falar isso não causa espécie para ninguém. O novo Código Civil brasileiro, né, vai confirmar isso. Mas antes causava espécie. Então eu vou te dar um exemplo, e um exemplo bem antigo, que é em relação à atividade da Petrobras, por exemplo. Petrobras faz mineração, jazida de petróleo, e pode fazer danos ambientais na exploração de jazidas de petróleo. Olha só, não há dúvida, né? Muito bem, se a Petrobras causar um dano ambiental, qual é a teoria que eu vou aplicar? Teoria objetiva. Peraí, professor, a Petrobras é atividade econômica? A Petrobras é atividade econômica. Sociedade de Economia Mista Federal, prestadora de atividade econômica. Bom, o senhor falou que ela está fora do 37, parágrafo 6º, e reafirmo, ela está fora do 37, parágrafo 6º. Pô, então como é que dano ambiental é teoria objetiva? Porque há uma lei infraconstitucional que estende a qualquer poluidor, seja ele quem for, seja a personalidade jurídica que ele tenha, seja lá o que ele faça, teoria objetiva. Aí amém. Olha aí, um exemplo de legislação infraconstitucional que me dá uma resposta diferente. Por isso a resposta com base no 37 tem que ser frisada, constitucionalmente falando, com base no texto constitucional. Ok? Que lei é essa? É uma famosa lei, você já estudou direito ambiental para concurso, vai lembrar da sigla Programa Nacional de Meio Ambiente, PNMA, o Programa Nacional do Meio Ambiente. E é a Lei 6938 de 81. PNMA 6938 de 81. No seu artigo 14, parágrafo 1º, ele traz a teoria objetiva. Ele traz a teoria objetiva para o dano ambiental. Então, se a Petrobras causar um dano ambiental, a Petrobras vai responder objetivamente. Por quê? Porque o parágrafo 1º do 14 da 6938 de 81 assim dispõe. Poluidor responderá independentemente da existência de culpa. Está lá na legislação ambiental, com todas as letras, essa informação. Ok? Agora, o mais interessante é que o 14, parágrafo 1º, fala poluidor e
na mesma lei, para ficar mais claro ainda, na mesma lei, você vai encontrar no artigo 3º, inciso 4º, o conceito de poluidor. O conceito de poluidor. E ao conceituar poluidor, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, seja lá o que faça, responderá objetivamente. Parágrafo 1º do 14. Então, na mesma lei 6938 de 81, se você combinar os artigos 14, parágrafo 1º, com o 3º, inciso 4º, vai perceber que qualquer poluidor, seja ele quem for, vai responder objetivamente pelo dano ambiental. Ok? Então, Petrobras causa um dano ambiental. 6938 de 81, 14, parágrafo 1º, combinado com o 3º, inciso 4º, teoria objetiva. Constitucionalmente, não seria teoria objetiva. Constitucionalmente, ela está fora do 37, parágrafo 6º, porque ela não faz serviço público, ela faz atividade econômica. Ok? Ela está fora, ela não está na menção do 37, parágrafo 6º, mas temos legislação infraconstitucional que assim estende a Petrobras tais características. Tal teoria objetiva em matéria de sua responsabilidade. Então, olha, uma legislação infraconstitucional, bem antiga, estendendo para a Petrobras essa responsabilidade civil objetiva. Tá legal? Então é muito importante, a Constituição não é uma pá de cal. Por isso, ao responder com base na Constituição, com base em nossa Constituição, de acordo com 37, parágrafo 6, aí você joga uma para cada lado. A que presta serviço público está aqui, teoria objetiva, que presta atividade econômica está fora. Teoria subjetiva, Código de Processo Civil, como outra qualquer ação de responsabilidade. No entanto, nada impede que legislação infraconstitucional estenda a teoria objetiva a outros casos. Um bom exemplo, examinador, 6938 de 81. Ok? E ao citar essa lei, você está estudando para o seu concurso, porque direito ambiental vem sendo cobrado em nossos concursos de 3º grau. Ok? Muito importante, então, tal constatação em relação a essa teoria objetiva, podendo atingir as estatais que prestam atividade econômica, desde que se tenha lei específica assim determinando. Ok? Agora, detalhe interessante. A lei ambiental, lá de 81, manda aplicar teoria objetiva à pessoa física, meu amigo. Isso vale ser frisado. Pessoa física, teoria objetiva. Hoje ninguém se assusta. Mas olha quando eles falaram pessoa física, teoria objetiva, 1981. Teoria objetiva engatinhando no direito brasileiro. E a legislação ambiental de vanguarda já empurrando para a pessoa física, o poluidor. Sensacional, pô. Uma legislação de ponta, ok? A nossa 6938 de 81, ok? E por desencargo de consciência, se você precisar, a gente tem aqui também no Master cursos de ambiental, ok? Eu saiba, acho que a gente não começou a gravar ainda esse de 2017, mas já nós vamos começar o nosso curso de ambiental de 2017 e nós temos um aprofundamento dessa matéria, claro. Mas eu adianto que se você precisar, em um concurso público, aprofundar qual a variação da teoria objetiva a ser aplicada ao dano ambiental, aconselho você seguir o STJ, que fala que o dano ambiental é teoria do risco integral. Não concordo, não me parece, doutrinariamente falando, o melhor estudo, a melhor colocação sobre o tema, mas já é uma grande realidade. O STJ, desde 2007, por ali assim, Boletim Informativo 507, se não me engano, do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão,
Luiz Felipe Salomão falando que o dano ambiental é risco integral. Então, fazer o quê? STJ assim está falando, está muito bem acompanhado, né? Eu, particularmente, prefiro uma lição de Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello fala que o dano ambiental seria teoria do risco suscitado. Teoria do risco suscitado. Ok? E, por fim, lembro a lição que nós fizemos para a autarquia. Quando analisamos essa questão, né, em relação à responsabilidade do Estado, em destacar que a conduta omissiva, não é isso? No direito administrativo está fora do 37, parágrafo 6º. Isto é, conduta omissiva no direito administrativo é teoria subjetiva. Alertei isso, ok? Porque a nossa regra é sempre falar teoria objetiva. Mas para conduta comissiva, conduta omissiva, atualmente, chefiados pelo rei Celso Antônio Bandeira de Mello, aplica-se a teoria subjetiva para a conduta omissiva. E me parece acertado, inclusive. A gente sabe que o direito civil, né, vem dividindo omissão específica e genérica, não é isso? A omissão específica é causa, se é causa é teoria objetiva. A omissão genérica é exatamente o que o direito privativo defende como um todo, ok? A omissão genérica, aí você já teria a aplicação da teoria subjetiva, porque omissão genérica não seria causa, omissão genérica seria condição. Ok? Então, muita atenção também para esse detalhe importante, que fizemos o alerta na autarquia, corta e cola é o mesmo alerta ao fazer aqui nos atos da empresa estatal. Ok? Maravilha. Agora, vamos trazer uma variação dessa questão? Vamos fazer uma variação, joga lá no nosso slide, por favor. A variação dessa questão é a seguinte, aí vem a parte de baixo do slide. Responsabilidade subsidiária do controlador. O Estado responde subsidiariamente pelos atos que a sua empresa estatal causar a terceiros? Então vamos imaginar que uma estatal da União cause danos a terceiros, terceiro provoca essa estatal em juízo, dependente da teoria, e consegue uma condenação de tantos milhões de reais. E na hora de for levantar o patrimônio da estatal para pagar esse valor, ela não tem patrimônio nenhum. E ela ainda lhe deve muita coisa. Tudo que você conseguiu liquidar não chegou nem a 10% do pagamento. E aí? Vai deixar o seu cliente chupando o dedo? Olha, meu cliente, fizemos o que podia, cheguei lá na estatal e penhorei tudo que dava mais alguma coisa, mas ainda falta uma fortuna. E agora? E agora? Volta lá no nosso slide, por favor. Será que não daria para buscar uma responsabilidade subsidiária do ente da federação, criador da estatal? Essa que é a questão. E olha, mais uma vez, esta questão será resolvida da seguinte forma. Depende, pô. Se for prestadora de atividade econômica, vou ter uma resposta. Se for prestadora de serviço público, vou ter outra resposta. Então, isso é também extremamente importante, até porque é uma variação desse tema pouquissimamente cobrada em concurso público. Se haverá ou não essa responsabilidade subjetiva, aliás, subsidiária, né? Subsidiária do ente da federação controlador pelos atos de sua entidade estatal. Ok? Bom, o assunto, ele passava pela lei de SA. A lei de SA tinha uma resposta tão tranquila para a gente. A lei de sociedade anônima falava claramente que o controlador teria responsabilidade subsidiária. Só que esse artigo da lei de SA foi revogado. Olha, 6404 de 76, fechando o capítulo de sociedade de economia mista,
que vai do 235 ao 242. O 242 da Lei de SA, fechando o capítulo Sociedade de Economia Mista, hoje está escrito assim, revogado pela 10.303 de 2001. Olha, revogado. E olha, foi revogação expressa. Ninguém teve dúvida. Essa mudança da Lei de SA, que foi até grande, né, 10.303 de 2001, ela revoga o 242. E o que eu tinha no 242? O que eu tinha no artigo 242? Eu tinha proibição de falência para a sociedade de economia mista, admissão de penhora dos bens da sociedade de economia mista e a previsão expressa, fechando o 242, de responsabilidade subsidiária do ente da federação controlador da sociedade de economia mista. Opa, a responsabilidade subsidiária era expresso no 242 da Lei de SA, que morre, que foi revogado expressamente pela Lei 10.303 de 2001. Então eu não tenho mais um dispositivo legal que fale categoricamente se o governo responde subsidiariamente por um ato de sua empresa estatal. Antes eu tinha, antes de 2001, pós 2001, com a revogação expressa do 242 da Lei de SA, não se tem mais norma nenhuma. E aí o tema fica com a doutrina. O tema fica com a doutrina. E o que a doutrina entendeu sobre a matéria? Aí é que é interessante, com certeza não há uma uniformidade, né? Cada autor defende a tese que achar adequada, mas nós podemos trazer uma lição de Diógenes Gasparini. Saudoso Diógenes Gasparini, falecido em 2008, uma grande perda para a nossa matéria. E o que falava o professor Diógenes Gasparini? Gente, desde 1988, com a Constituição da República, ele já olhava torto para esse artigo 242 da Lei de SA e isoladamente falava assim, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Todo mundo manteve o artigo, trabalhando as suas regras, ok? Inclusive a responsabilidade subsidiária lá cravada no final do 242, seja lá para que estatal, seja lá para o que faça. Mas o Gasparini entendeu que ele não foi recepcionado pela Constituição. Aquela história de que a estatal tem que ter o mesmo tratamento dado, a iniciativa privada. Então ele olha lá para o 242, que o 242 não tinha só, né, essa responsabilidade subsidiária. Ele proibia a falência da sociedade de economia mista, insistindo, né? Ele admitia a penhora dos seus bens e matava lá, ou criava lá, perdão, a responsabilidade subsidiária. Então ele achou que estatal não pode falir, pô, a Constituição manda dar o mesmo tratamento dado à iniciativa privada, esse negócio não foi recepcionado. Tem responsabilidade subsidiária? Que isso? Pensa bem, uma empresa privada te dá cano, você pode entrar com uma ação contra o governo para ele subsidiariamente te indenizar? Claro que não. Bom, então pensa bem. Se a Constituição quer que eu tenha o mesmo tratamento dado à iniciativa privada para a empresa estatal, se ela te dá um cano, você pode com ação de responsabilidade subsidiária no governo, né? Então o raciocínio do Gasparini estava certo, pô. Estava certo. Muito bem. E o Gasparini, então, quando veio a revogação do 242, né? 10.303, né? Deixa eu ver o ano lá, 2001, não é isso? 2001, 10.303, 2001. Todo mundo olhou para o Gasparini. Ih, rapaz, esse cara tá certo há mais de 10 anos ali. Desde 88 o cara tá falando isso. Bom, se eu não tenho mais a lei dizendo que tem responsabilidade subsidiária, eu vou dizer o quê? Lê o que o Gasparini está falando há mais de 10 anos, pô. E foi todo mundo ler Diógenes Gasparini. Muito bem, e o que o Gasparini falava? Para ele, a responsabilidade subsidiária do ente controlador da estatal só deve existir para as atividades que são típicas do governo. Já deu para enxergar onde ele vai chegar, né? Isto é, tem responsabilidade subsidiária do ente controlador? Depende.
Depende de quê, candidato? Depende da finalidade que a estatal esteja realizando. Se for serviço público, que é uma atividade típica do governo, tem. Porque a estatal é um mero preposto do governo, realizando uma atividade que lhe é típica. Então você, credor, primeiro vai na estatal. Primeiro vai lá liquidar tudo que é possível e mais alguma coisa. Tá faltando? Vai na responsabilidade subsidiária no ente da federação controlador dessa estatal, porque serviço público é atividade típica do governo. Agora, se a atividade não for típica, e aí é o nosso primeiro encontro, né? Atividade econômica é atividade típica do governo? Não. Que isso? 173 da Constituição. Só será realizada, estão lembrados? Por imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo, não é isso? Uma ladainha, mas é isso aí. Então a atividade econômica não é típica do Estado. E se não é típica do Estado, aqui não tem responsabilidade subsidiária do ente controlador. Então quem for se relacionar com uma estatal que preste atividade econômica, que preste atenção no seu capital, no seu patrimônio, porque é ele que vai bancar eventuais prejuízos causados a terceiros. Subsidiariamente não dá para chamar o Estado. E mais interessante ainda, Celso Antônio Bandeira de Mello chancela essa posição do Gasparini, isso é legal, porque é o nosso atual rei, e vai até mais além. Celso Antônio Bandeira de Mello entende que criar responsabilidade subsidiária para estatal que presta atividade econômica, que o Gasparini elimina, né, diz que não tem, e o Celso Antônio concorda, mas você querer defender essa tese é rasgar o parágrafo 1º do 173 da Constituição, pô, que pede o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. A estatal tem que ter o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. Aí vem o raciocínio do Gasparini. Uma empresa privada te deu calote, você pode entrar com ação de responsabilidade subsidiária na União, no Estado, no município? Não, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Bom, então, se eu quero o mesmo tratamento, uma estatal que presta atividade econômica te dá cano. E aí? Você vai poder ir contra o governo que a criou? Não, porque a atividade econômica, e diz 173, parágrafo 1º, tem que ter o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. Ok? Essa é a ideia. Agora, preste atenção. Esta ideia, no contexto que 173 só vale para atividade econômica, que é a posição do Gasparini, que nós estamos questionando aqui com o novo estatuto da estatal, né? Que pegou também a que presta serviço público. Tá? Porque serviço público é atividade típica. Nessa dá para trabalhar responsabilidade subsidiária. Por isso, volta lá no nosso slide para a gente fechar as colocações de responsabilidade subsidiária. Vejam, aí em azul, responsabilidade objetiva para estatal que presta serviço público, admitindo responsabilidade subsidiária do Estado controlador. Prestadora de atividade econômica, responsabilidade subjetiva, aplica-se o CPC, o ônus da prova cabe a quem alega, em razão do 37, parágrafo 6º, não citar estatal que presta atividade econômica. E neste caso, sem responsabilidade subsidiária do Estado controlador, porque estaríamos ferindo o 173, parágrafo 1º, inciso 2 de nossa Constituição. Ok? Agora, olha aí, existem teses contrárias a esse entendimento, hein? Ele não é pacífico. Ele não é pacífico. José dos Santos Carvalho Filho e Di Pietro defendem a tese que mesmo com a revogação do 242 da lei de SA, qualquer estatal teríamos a possibilidade de responsabilidade subsidiária de seu ente controlador. Qualquer uma. Isso é muito importante ficar claro quanto a isso. Tá? Não é uma posição uniforme. Esses dois autores não fazem referência ao 173, parágrafo 1º, inciso 2º, num eventual desrespeito a esse texto constitucional. Apenas falam que o ente controlador não pode virar as costas de um eventual prejuízo causado por uma controlada. Ok? Respeitamos a posição, mas preferimos a lição de Gasparini e Celso Antônio. E a jurisprudência? Graças a Deus não tem, né? Graças a Deus não tem, sinal que as estatais estão andando muito bem, né? Conseguindo responsabilizar-se pelos prejuízos que eventualmente causem a terceiros, estão poupando o governo, né? Eu não tenho visto
Você conhece alguma decisão judicial sobre responsabilidade subsidiária do Estado controlador, né? Recente, porque o que me interessa, né, de 2001 para cá. Antes tinha. Antes não há dúvida, estava expresso no 242, né? O problema é de 2001 para cá, tá? E de 2001 para cá, pensa bem, a maioria das estatais já estavam naquela ciranda da desestatização, né? Principalmente no final da década de 90, atingiu várias estatais, quer dizer, então sobraram poucas, né? Não sobraram tantas assim. E, pelo visto, se bancam, pagam os prejuízos que eventualmente seus empregados públicos causam a terceiros. Então, não tenho aí um exemplo na jurisprudência, que por um lado é bom, né? Para nós que gostamos de mais clareza, não é tão bom assim, porque a gente não tem nenhum parâmetro jurisprudencial para fechar essa questão. Ok? Agora, volto a insistir. Olha como é importante essa matéria, né? Estatal que presta serviço público, eu tenho uma resposta. Estatal que presta atividade econômica, eu tenho outra. Um tema super cobrado em concurso, responsabilidade civil do Estado, e eu tenho uma resposta para que presta serviço público, e eu tenho outra resposta para que preste atividade econômica, e a mesma coisa numa questão complementar em matéria de responsabilidade subsidiária do ente da federação controlador. Beleza? Bom, apenas mais um detalhe, hein? Não é solidária, tá? A estatal é uma pessoa jurídica, contrai direitos e obrigações em seu nome. Então, primeiro eu vou nela. Não tendo patrimônio para saldar o débito do credor, aí eu chamo lá o ente controlador para cobrir. Aí vai depender da posição que você achou mais adequado para seguir. Ok? Então, primeira indagação com a variação responsabilidade subsidiária. Fechamos a primeira figura, a responsabilidade da estatal. Era uma questão complementar que adiantamos. Muito bem. Já que estamos falando do 242, não é uma questão complementar, porque ela é bem pontual para a estatal, mas eu vou trazer, e acabei de me referir lá no 242. Estatal pode falir? Ótima pergunta. Estatal pode falir? Olha, o 242 da Lei de SA, revogado expressamente pela 10.303 de 2001, dizia que não podia falir. Agora, olha só, cuidado. Esse capítulo que a Lei de SA dedica à estatal, ele é bem pontual. O capítulo é o capítulo 19, Sociedade de Economia Mista. Quer dizer, o capítulo não é para empresa pública, é para sociedade de economia mista. Não é para estatais, é para estatal, sociedade de economia mista. E o 242 dizia que a sociedade de economia mista não podia falir. Não podia falir. Celso Antônio Bandeira de Mello, informação interessante, não concorda, nunca concordei, né? Mas Celso Antônio Bandeira de Mello dizia que a empresa pública podia falir. E a sociedade de economia mista não. Porque quem protege a estatal da falência? O 242. E o 242 da Lei de SA só pega sociedade de economia mista. A empresa pública poderia falir. Porque não havia previsão legal para a sua proteção. Essa posição sempre foi minoritária, apesar de ser do grande Celso Antônio Bandeira de Mello. E mais, a jurisprudência à época entendia o seguinte: se uma estatal, que o Estado tem participação, que é a sociedade de economia mista, quer dizer, tem dinheiro público e privado, né? Se essa que tem dinheiro público e privado não pode falir, pô, mais ainda aquela que só tem dinheiro público, que é a empresa pública. Então, a jurisprudência estendia o 242, que só se refere à sociedade de economia mista, se referia, né, à sociedade de economia mista, às empresas públicas sobre esse argumento. Se a estatal que o Estado tem participação não pode falir, mais ainda aquela que a totalidade das ações são públicas. E aí é o caso da empresa pública. Então ficou um bom tempo essa história. Empresa estatal não pode falir. Por quê? Porque o 242 proíbe a falência da sociedade de economia mista e a jurisprudência estende essa proteção à empresa pública. E aí, de repente, vem a revogação do 242. Caiu o artigo que protegia a estatal da falência. O que fazer? Bom, aconteceu o esperado. A doutrina começou a trazer a seguinte resposta: depende. Estatal pode falir? Depende. Depende de quê? Dá lá o nosso slide sobre o tema. Ó, depende exatamente de ser prestadora de serviço público
ou ser prestadora de atividade econômica. E regra geral, já estou atualizado aí com esse slide, né? A nova lei de falência, já esclareço, tá? Mas a regra geral, todo mundo começou a dizer que estatal que presta serviço público não poderá falir. E estatal que presta atividade econômica poderá falir por força do 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Que, inclusive, até o questionamento que nós estamos levantando do Estatuto da Estatal, 173 só vale para quem presta atividade econômica, posição esmagadora. E é 173 que pede que a estatal tenha o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. E mais, com a emenda 19, eles acrescentaram lá ao trabalhista e tributário, civil e empresarial. Acho que fala comercial, empresarial. Vamos lá? Deixar a preguiça de lado. 173 de nossa Constituição. Parágrafo 1º. Inciso 2. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive contra os direitos e obrigações civis comerciais. Emenda 19, civil e comercial. E está lá desde 88, trabalhista e tributário. Pô, então mais ainda, comercial, que estuda falência. E a que presta atividade econômica tem que ter o mesmo tratamento. Então a doutrina começou a fazer isso. Olha, a que presta atividade econômica pode falir. Artigo 173. A que presta serviço público, como está fora do 173. E mais, é abraçada pelo princípio da continuidade do serviço público. Volta lá no slide, por favor. Olha lá. Abraçada pelo princípio da continuidade do serviço público, não poderia falir. E olha, com raras discordâncias, tá? Com raras discordâncias, foi o que acabou ficando, tá? Foi o que acabou ficando. Só que, para nossa surpresa, olha aí no slide, lá em cima, em 2005, aparece a nova lei de falência, 11.101 de 2005. Vejam, insisto, em 2001, a lei de SA é alterada e o artigo que protegia a estatal da falência morre. 4 aninhos depois só, 2005, me aparece uma nova lei de falência, recuperação judicial e falência 11.101 de 2005. E essa lei, no artigo 2º, diz assim: esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista. Pô, vocês querem se resolver? Eu tenho uma aula para dar amanhã, se não dá, pô. Em 2005 pode falir. Em 2001, né? Pode falir, porque eu revogo o 242 da lei de SA. Em 2005, eu faço uma nova lei de falência e digo que não vale também para a estatal. Espera aí, voltou a não poder falir então? É o que está escrito aqui, olha lá. A lei de falência, recuperação judicial, extrajudicial e falência, 11.101 de 2005, artigo 2º, essa lei não se aplica, à empresa pública e à sociedade de economia mista. E o desgraçado não faz distinção nenhuma se ela presta serviço público ou atividade econômica, que em 2005 já se fala categoricamente nessa discussão, que a estatal que presta serviço público tem um tratamento, a que presta atividade econômica tem outro, totalmente diferente. Quer dizer, o legislador até ignora isso e fala só empresa pública e sociedade de economia mista, e você que se dane para entender se pega as duas, se pega uma só. É lamentável, né? E aí vem a pergunta, meu amigo, o que mudou de 2001 para 2005? Em 2001 você foi lá e liberou para falência, revogando o 242. Em 2005 você traz uma nova lei e protege de novo da falência. Eu volto a insistir, vocês querem se resolver? Eu tenho que dar uma aula amanhã, meu irmão. E aí, fala o quê? Então, vamos lá. Tem lei em vigor dizendo que estatal não pode falir. E sem fazer distinção. Então, vamos lá. Nós mortais, né? Eu, Luiz quem, né? E você, que é um número, você está rindo aí do Luiz quem? Mas é pior do que eu, hein? Você é um número, eu ainda tenho um Luiz, tá? Tá cheio de Luiz por aí, tudo bem, né? Mas eu sou Luiz quem, tá? Você é um número, nós mortais, eu, Luiz quem, você número, não ousamos. Não ousamos. Eu vou chegar numa prova pianinho e vou falar, excelência, estatal não pode falir. Mas por que isso, candidato? Porque o artigo 2º, inciso 1º, da nova lei de falência, diz que não se aplica a estatal às suas regras. Então, estatal não pode falir, excelência. Perfeito. Perfeito.
Agora, se o examinador quiser avançar, mas doutor, o que você acha disso? Aí já podemos começar a trazer argumentação, ok? Mas a resposta inicial é: atualmente, a empresa estatal, seja ela empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária ou controlada, seja ela prestadora de atividade econômica ou serviço público, está protegida da falência pelo artigo 2º, inciso 1º da 11.101 de 2005. Ponto. Acabou. Se isso é constitucional ou não, se isso está bem feito ou não, isso é uma outra questão, isso é o próximo parágrafo, concorda? Primeiro eu respondi com base na lei. Está aí, examinador, a resposta. Agora vamos conversar, examinador, vamos embora, o tema é super interessante, vamos lá. Olha, o rei Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que isso é inconstitucional. Opa, mas ele é Celso Antônio. Ele tem o poder, graças a Deus, diga de passagem. Ele pode dizer, essa porcaria aí é inconstitucional. Pode, porque ele é Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós não. Então nós podemos citá-lo. Por isso, volta lá no slide. Há o entendimento pautado no Celso Antônio Bandeira de Mello que mesmo com esse artigo 2º 1 da Lei de Falência, a estatal que presta serviço público pode falir, porque o 173, parágrafo 1º 2 da Constituição prevalece sobre lei infraconstitucional. E lei infraconstitucional não pode ferir mandamento constitucional. E a Constituição está mandando que ela tenha o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. Ninguém criou caso com a estatal que presta serviço público. Que mesmo antes da nova lei de falência, o pessoal já estava preservando, já estava lá evitando a sua eventual falência, por força, volta lá no nosso slide novamente, de ser uma atividade típica do governo, ser abraçada pelo princípio da continuidade, estar fora do 173, parágrafo 1º 2, o que hoje eu já teria um certo receio de falar, por força do Estatuto da Estatal, como venho alertando, ok? Mas são vários argumentos, né? Para que presta serviço público. Quer dizer, a que presta serviço público não tem que ter o mesmo tratamento dado à iniciativa privada, não está competindo com ela, pô. Então essa realmente estaria protegida da falência, mesmo que não tivesse norma falando. Olha só, mesmo antes da nova lei de falência. Porque o princípio da continuidade impediria. Agora então está expresso lá que não se aplica essa lei de falência estatal. E que estatal? A estatal que presta serviço público. Porque aqui presta atividade econômica, a Constituição fala claramente que pode falir, exigindo que ela tenha o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. Olha, o assunto é bem complicado, por vários motivos. Vejam, eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Você está concordando com o Celso Antônio, tá andando muito bem, eu também concordaria, tá? Mas enfim, que a estatal que presta atividade econômica pode falir. Porque a Constituição pede o mesmo tratamento dado à iniciativa privada. Agora, é assim que eu vou interpretar a Constituição, com esse rigor todo? Veja só, por que o empresário cria uma empresa? Que pergunta idiota, né? Ô, professor, para ganhar dinheiro. Óbvio, isso aí, para ganhar dinheiro. Pergunto, por que o governo cria uma estatal para realizar atividade econômica? Não vai me responder que é cabide de emprego, para roubar o dinheiro público, pode ser até verdade, né? Mas não, vamos ficar na teoria. Vamos lá. É para ganhar dinheiro? Não é para ganhar dinheiro. 173. Ele cria uma estatal para realizar atividade econômica por questões de segurança nacional e relevante interesse coletivo. Pois bem, e você vai deixar uma empresa criada por questões de segurança nacional falir? Oh, não tinha pensado nisso. Pois é. Acho um rigor. Nessa hora, ouso discordar de Celso Antônio Bandeira de Mello. Não tem que ter rigorosamente o mesmo tratamento, porque o que leva o empresário a criar uma empresa é ganhar dinheiro. O que leva o governo a criar uma empresa para fazer atividade econômica não é ganhar dinheiro. É atender questões de segurança nacional e relevante interesse coletivo. E isso tem que ser preservado. Então deixa falir essa empresa. Faça o que com a segurança nacional? Calma, não perca a esportiva, por favor. Vamos ficar no mundo do direito. Faça o que com a segurança nacional? E aí? Foi mal, hein? Segurança nacional faliu, já era. E não dá, pô. Não dá, ela tem que ter realmente esse tratamento diferenciado em certos momentos, pô. Não dá para interpretar rigorosamente o que está lá no 173, parágrafo 1º 2, pô.
Então, muito importante essa consideração. E que mais? Aí eu vou virar a mesa. Olha que coisa mais estranha ainda, como o assunto é complicado. A gente usou como principal argumento para estatal que presta serviço público, o fato do princípio da continuidade, né? Princípio da continuidade, não pode falir. Muito bem, nós vamos entrar, já quando eu terminar a empresa estatal, no segundo setor. E no segundo setor eu vou estudar concessão e permissão de serviço público. Parceria, né? O parceiro privado, o concessionário. Muito bem, na principal lei que regulamenta o segundo setor, conhecido como Marco Legal do Segundo Setor, é a nossa 8987 de 95. Pois bem, na 8987 de 95, olha o artigo 35 dessa lei. O artigo 35 fala da extinção da concessão. Então, pensa bem, o concessionário é uma pessoa jurídica de direito privado igual à empresa estatal. Pessoa de direito privado. O concessionário presta serviço público igual à empresa estatal, prestadora de serviço público. Concorda? Então, se a estatal que presta serviço público não pode falir, para o serviço não ser paralisado, o concessionário também não pode. Não é um raciocínio meio lógico? O tratamento é o mesmo, pô. É pessoa de direito privado, presta serviço público, é abraçado pelo mesmo princípio da continuidade. Só que se você for no 35 da 8987, olha lá, extingue-se a concessão por, sexto, falência. Ih, professor, o concessionário pode falir? Pode. Mas e o princípio da continuidade? Boa pergunta. Ué, o Estado assume o serviço e presta diretamente. Acabou. Arruma um outro concessionário. Olha aí. Então percebam que esse princípio da continuidade, ele não impede a falência. Até porque, percebam, o princípio da continuidade não está aí para proteger uma administração falimentar. Porque se a estatal está batendo as botas, né, é porque a administração é péssima. E eu vou esconder essa má administração através de um princípio da continuidade. Não pode falir não, hein? Mas peraí, o serviço está uma porcaria, praticamente nem existe. Já está paralisado, ela é uma administração falimentar. Olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, eu estou chegando à conclusão que a que presta atividade econômica não pode falir e a que presta serviço público pode falir. Ih, professor, não estou entendendo mais nada. A culpa não é minha. Eu estou tentando te dar argumentos da forma mais clara possível para que você possa barganhar isso com o examinador, porque o tema chama atenção, sempre chamou. Falência de estatal sempre foi um tema chamativo, ok? Mas essa argumentação que inverte essa colocação é muito necessário você ter. Vejam, é aquela velha história, volta no nosso slide, aconselho, o que todo mundo está falando, é que presta atividade econômica pode falir, porque a lei não pode contrariar o 173, parágrafo 1º, 2. Ok? A que presta serviço público não pode falir. Por força de ser uma atividade típica abraçada pelo princípio da continuidade, o serviço não pode paralisar. Somado ao fato que o 173 não vale para serviço público. Somado ao fato que a estatal que presta serviço público não tem competidores. Acabou. Então isso aí, tudo bem, é o feijão com arroz, é o que está todo mundo falando, você fala também. Mas vai que você está numa prova oral e o examinador quer trocar ideia. Você tem que pensar em todas as fases do concurso, meu amigo. Não é só pensar na prova de múltipla escolha para passar. Aí você tem que ter esse jogo de cintura, porque o cara dá essa virada na mesa, eu aposto que quando eu falei que a estatal que presta atividade econômica, criada por segurança nacional, eu faço o quê com a segurança nacional se ela falir? Você gostou da ideia. Ou no mínimo falou assim, pô, nunca tinha pensado nisso, pô, esse cara tem razão, olha aí. Esse Luiz quem aí não é burro, não. Muito obrigado pela consideração. Okay? Não é burro, não, realmente, pô. Como é que eu vou deixar falir uma estatal criada por questão de segurança nacional? Não pensa, esse negócio não é lógico, pô. Ok? Então isso é muito significativo. Então vamos lá, vamos organizar? Primeira coisa, nenhuma estatal pode falir, examinador. Artigo 2º, inciso 1º da nova lei de falência. Acabou. Aí a gente avança, no entanto, a doutrina questiona o impacto do 173 em relação a essas normas, ok? E aí vem aquela charopada que eu coloquei e no final, essa conclusão que nós fechamos. Que de repente, até o contrário. A que presta serviço público pode falir, porque eu não estou aqui para usar o princípio da continuidade para esconder uma estatal com gestão falimentar. Mata logo essa porcaria. E o serviço público? O Estado assume.
Assume o serviço diretamente e continua prestando. Pronto. Passa para o delegatário de serviço, sai da estatal e vai para a delegação. E o serviço vai ser prestado. Então, quem presta o serviço pode morrer. O serviço não. O serviço não. Outra boa consideração, né? Quem presta o serviço pode morrer. O serviço não. Então, o princípio da continuidade não impede a falência da concessionária. Logo, também não impediria a falência de uma estatal, desde que o Estado assuma o serviço e o preste diretamente. Ok? Então, isso é muito importante. Está aí o contexto da falência. Só que, olha aqui, eu ainda quero falar sobre estatal prestadora de atividade econômica, instituição financeira. Que é uma pergunta muito comum, já caiu várias vezes. Na prova, por exemplo, do BNDES, belíssimo concurso público, hein? É seletista, advogado, mas é um belíssimo concurso, você não me deixe de fazer quando abrir o concurso para o BNDES, ok? E aí, BNDES pode falir, doutor? Pensa nisso, próxima aula a gente volta com esse tema. Até lá!